Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de licitação para arquitetos e engenheiros. E se você está chegando agora, vai lá atrás, porque essa aula de hoje aqui é uma extensão, é uma complementação, é uma atualização do nosso curso de licitação para arquitetos e engenheiros. Hoje é a nossa aula de número 10. E por que dessa complementação e dessa atualização? Simplesmente porque a lei que rege a administração pública no que concerne às licitações e às contratações foi agora substituída da Lei 8666/93 para a Lei 14133/21, foi sancionada pelo presidente da República agora em abril, está novinha em folha, sendo que essa Lei 14133/21 só revogará a Lei 8666/93 daqui a 2 anos em vigor. Por enquanto, as duas leis estão valendo, portanto, o administrador público pode escolher qual delas seguirá. Mas o que é importantíssimo nessa aula de hoje, que eu quero frisar aqui para mostrar para vocês como aquilo tudo que eu venho falando em vários vídeos para vocês, arquitetos e engenheiros, vem se confirmar e concretizar nessa Lei 14133. É isso aí, pessoal. Nessa Lei 14133, nós, arquitetos e engenheiros, isso é, a arquitetura e a engenharia já começa a aparecer a partir do artigo 2º. Lá na Lei 866/93, nós começávamos a aparecer no artigo 6º. É isso aí. Isso quer dizer o quê? Vocês são capazes de adivinhar o que isso representa para nós arquitetos e engenheiros? Representa aquilo que eu venho falando em muitos vídeos para vocês. A necessidade cada vez maior na administração pública desses dois profissionais. Diante de 30 anos de corrupção dentro dos canteiros de obras públicas, o caos foi formado. E esse caos para consertar somente com esses dois profissionais. E cada vez que os governos municipais, estaduais, federal assumem, eles se esbarram exatamente nesse ponto crucial. Eles percebem que eles não vão conseguir mudar, mexer, atuar em nenhum setor se não tiver o arquiteto e o engenheiro. Tudo ficou um caos, porque diante do desvio de verbas absurdo que aconteceu nesses últimos anos, as obras públicas, nós já sabemos e entendemos isso, né? Que foi feito a toque de caixa, sem cumprir normas técnicas e de qualquer maneira. Muitas delas estão chegando, inclusive, a colapsar. Tudo isso vai virar, conforme eu já falei para vocês, propositura de processo judicial. E lá o magistrado vai precisar do arquiteto e do engenheiro para ser o perito nesses processos. E a administração pública, quer dizer, os órgãos municipais, os órgãos estaduais, órgãos federais, vão precisar também de arquitetos e engenheiros para poder efetivamente começar a elaboração de toda uma reconfiguração, uma reformatação de todos esses erros que foram cometidos e precisam ser consertados, sim, porque todos perceberam, isso não resta mais dúvida, que do jeito que está, não pode continuar. Então, nós seremos, a partir de agora, cada vez mais necessários. A demanda será cada vez maior e é muito bom que você, arquiteto e engenheiro, comece a se preparar para essa demanda, e fundamental para isso é que você conheça a Lei 8666/93, que foi dada no nosso curso de licitação aqui, e agora a que vem em substituição a ela, que é a 14133/21, novinha em folha. Então, essa atualização do nosso curso, eu estou começando a mostrar para vocês, obviamente, que a gente não vai interpretar a lei toda, que tem quase 200 artigos. E nós não somos advogados, não é essa a intenção. Nós precisamos entender aquelas partes específicas
que dizem respeito a nós, a nossa profissão e que nós precisamos entender para na hora que estiver lá dentro da prefeitura ou dentro de um órgão até do legislativo, porque eu já falei para vocês que deputados, que senadores precisam de arquitetos e engenheiros em suas equipes o tempo todo, mesmo até para fazer projetos de lei relacionados a obras públicas, eles têm que ter engenheiros e arquitetos porque eles não têm a menor noção do que é uma obra pública, de como faz, de como executa um projeto, não tem a menor noção. Eles precisam também desses profissionais. Então, pessoal, abram o olho bem aberto. Essa coisa aí do desemprego, essa situação ruim que nós estamos, está prestes a acabar. E o que não vai faltar serão empregos para arquitetos e engenheiros. E olha, vai ter inúmeras formas dessas contratações e eu acredito que aparecerão até outras, porque não precisa fazer concurso público. Os servidores de carreira, que são engenheiros e arquitetos, e estão dentro da administração pública, o efetivo é aquém do necessário. Eles não dão conta da demanda absurda e que agora vai ficar maior ainda. Então, é necessário que se façam contratações por tempo determinado, por exemplo, ou então cargos comissionados, que também é uma modalidade de contratação, isso tudo em conformidade com as duas leis, 8666 e com a 14133. Então, abram bem os olhinhos e fiquem aí de olho, porque logo, logo a prefeitura aí da sua cidade vai precisar e vai abrir aí vai procurar até o seu currículo, de repente, em um local, aqui é Cine, eu não sei nos outros estados como é, mas eu mesmo já fui contratada na prefeitura aqui em 2005, através do meu currículo que estava lá no Cine. O desespero era tanto de precisar um arquiteta naquela época, que eles foram até o Cine buscar um currículo e encontraram o meu lá, isso em 2005. Já em 2012, 2013, eu trabalhei também na prefeitura aqui de Resende, mas foi através de cargo comissionado por IF. Olha, vou falar para vocês, na hora que eu fui lá para fazer, para resolver, para fazer tudo o que tinha que ser feito, para eu entrar, documentação, resolver toda essa parte burocrática, ficou uma espécie de briga entre as secretarias, porque todas as secretarias estavam precisando. A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Educação. Então é assim, pessoal. Arquitetos e engenheiros são muito necessários e não tem profissionais. Olha, eu vou dizer para vocês que vai até faltar profissional para tamanha demanda que vai começar a acontecer daqui para frente. Então, ó, olho vivo, anteninhas ligadas, porque nós precisamos entender da lei da licitação para que a gente entre lá dentro sabendo bem o que a gente está fazendo, porque não é porque nós somos arquitetos e engenheiros que a gente vai só entender de projeto, só de obra, a gente precisa entender da lei, porque isso é extremamente importante. Nós precisamos saber o que nós vamos assinar, porque nós somos responsáveis do começo ao fim de uma licitação, desde a elaboração do projeto básico, executivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e depois que a licitação conclui, nós somos os fiscais das obras públicas. Então, nós estamos lá, do começo ao fim. Então, é isso aí. Então, vamos lá hoje a mais uma aula dessa atualização, dessa lei nova de licitações que chegou aí, que é a 14133. Nós vamos falar hoje sobre o artigo 1º e o artigo 2º e eu vou mostrar para vocês lá, destacado em vermelho, como nós já começamos a aparecer cedo, cedo dessa vez. Vem comigo. Então, vamos lá, a nossa aula número 10, continuando aqui a analisar a atualização da nova lei da licitação 14133/2021, que daqui a 2 anos vai revogar a lei 8666/93, por enquanto as duas estão em vigor, ok, pessoal? Então, mais uma vez, percebam, arquitetos e engenheiros, a importância dessa lei para nós, porque nós somos extremamente necessários na administração pública, nos órgãos municipais, federais, estaduais, e cada vez será maior essa demanda, tá? Então, vamos lá ver aqui como já está aparecendo na nova lei
essa importância da arquitetura e da engenharia. Antes nós começávamos na Lei 8666 a aparecer no artigo 6º. Agora a gente já começa a ficar bem específico a partir do artigo 2º. Vamos lá. Então, os artigos da Lei 8666/93 comparados com os da nova Lei 14.133/21. Então, eu estou fazendo um paralelo com as duas leis para que vocês possam perceber as mudanças, as que interessam a nós, profissionais da arquitetura e da engenharia. A Lei 8666/93, embora substituída pela Lei 14.133/21, ainda ficará em vigor por 2 anos, isso é, a nova Lei de Licitações só irá revogar a Lei 8666/93 após 2 anos a contar da sua vigência, foi o que eu acabei de falar. Então, nesses 2 anos, as duas leis podem ser usadas na administração pública. Então, vamos lá para o artigo 1º, nós vamos só ler para a gente poder entender e vamos partir para o artigo 2º, que é onde eu quero frisar bem que nós já estamos aparecendo, como já houve a preocupação dos legisladores em mostrar, em aparecer o poder, tanto o poder legislativo quanto o executivo já tiveram a preocupação de especificar, deixar bem claro algumas características, algumas situações que não estavam bem claras na Lei 8666. Então, vamos ver o artigo 1º. Esta lei, isso aqui, a gente está na Lei 8666/93. Vamos ver o que diz na Lei 8666, o artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quem não está entendendo nada do que é administração direta, fundações públicas, vai lá para o comecinho do curso de licitações para arquitetos e engenheiros, porque lá eu estou explicando como funciona isso, o que é cada uma dessas coisas aí da administração pública, o que significa cada termo desse, e quem comprou a apostila de licitação também tem lá tudo bem explicadinho, mastigadinho. Então, quem não assistiu o curso desde o começo, volta correndo lá para o comecinho do curso de licitações e compra a apostila de licitação que está custando apenas R$ 80, e você vai ter toda essa explicação sobre administração pública lá, bem explicadinha e detalhada para vocês, ok, pessoal? Então, vamos lá agora para o artigo 1º da nova Lei da Licitação 14.133/21. Percebam já a mudança. Vocês viram aqui na Lei 8666 que tem o artigo 1º e um parágrafo único. Ele não especifica algumas coisas. Vamos ver agora na Lei 14.133/21, como ele já começa especificando e fazendo questão de deixar bem claro algumas situações para que não haja brechas para desvios de conduta. Vamos ver agora lá, artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas direta, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange, inciso 1º, os órgãos, prestem atenção, dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal, e os órgãos do poder legislativo dos municípios quando no desempenho de função administrativa. Percebam que houve agora a preocupação clara e evidente de especificar e chamar a atenção e deixar bem claro que poder legislativo e judiciário também estão subordinadas à nova lei de licitação. Vocês viram isso explicado aqui na Lei 8666? Não, né?
Aqui não menciona poder legislativo e judiciário, embora a gente saiba que eles estivessem subordinados à lei da licitação. Qualquer obra ou qualquer contratação que o poder legislativo e judiciário fizessem também teria que obedecer à Lei 8666 por conta da especificidade do poder, do tipo de função que esses dois poderes, legislativo e judiciário, exercem. Mas, no entanto, não estava especificado aqui, então deixou o quê? Uma lacuna, o que não é nada bom em uma lei. E agora não, o poder legislativo e o poder judiciário estão aqui bem explicadinhos e aparecendo que eles estão subordinados à lei da licitação, no entanto, portanto, eles devem cumpri-la. Vamos para o inciso 2º. Os fundos especiais e as demais entidades controladas direto ou indiretamente pela administração pública. E parágrafo 1º. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no artigo 178 desta lei. Vamos para o parágrafo 2º. Olha só como o artigo 1º da nova lei da licitação está bem maior do que o artigo 1º da lei 8666, que só tinha parágrafo único. Vamos voltar a ela aqui para vocês verem. Era só isso aqui, o artigo 1º da lei 8666, e agora a gente está com o artigo 1º já bem maior e especificando claramente muitos detalhes. Então, vamos aqui, parágrafo 2º, as contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nessa lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. Parágrafo 3º, nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas. Inciso 1º, condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República. Inciso 2º, condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que a. sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação, b. não conflitem com os princípios constitucionais em vigor. Aí vem aqui, a gente continua aqui com o parágrafo 4º, com o parágrafo 5º, e aí nós chegamos aqui no artigo 2º. Então, vejam, pessoal, como aumentou esse artigo 1º. C. Sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimos ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato, vetado. Parágrafo 4º, a documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo de que trata o parágrafo 3º deste artigo deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo. Parágrafo 5º, as contratações relativas à gestão direta e indireta das reservas internacionais do país, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Então, veja, pessoal, a gente foi até o parágrafo 5º no artigo 1º, quando na Lei 866 nós tínhamos somente lá no artigo 1º um parágrafo único. Então, vamos ver agora como era o artigo 2º na Lei 8666/93. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei. Somente isso, no artigo 2º, com o seu parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades
da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Tá? E acabou o artigo 2º da Lei 8666/93. Agora vamos lá para o artigo 2º da Lei 14.133/21 e aqui em vermelho eu já grifei onde nós já começamos a aparecer. Artigo 2º. Esta lei aplica-se a: inciso 1º, alienação e concessão de direito real de uso de bens. Inciso 2º, compra, inclusive por encomenda. Inciso 3º, locação. Inciso 4º, concessão e permissão de uso de bens públicos. Inciso 5º, prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados. Inciso 6º, obras e serviços de arquitetura e engenharia. Inciso 7º, contratações de tecnologia de informação e de comunicação. Então, percebam, pessoal, que nós estamos aqui bem especificados no artigo 2º, quando na Lei 8666 nós não éramos mencionados de forma tão clara assim. Então, percebam a preocupação da nova lei da licitação de acabar com aquelas lacunas que abriam margem a desvios de conduta, a condutas ilícitas, enfim, e também favoreciam bastante a esquemas de corrupção nas obras públicas. E, afinal, como eu venho sempre falando para vocês, as obras públicas eram o principal cenário da corrupção, era onde os desvios de verba mais aconteceram durante esses últimos 30 anos. Então, percebam claramente, pelo menos essa é a minha interpretação, tá, pessoal? Eu quero deixar claro que isso aqui é a minha interpretação, que eu estou percebendo nitidamente da Lei 8666, da transição desta lei para a Lei 14.133, uma preocupação clara em nomear e mencionar situações que não estavam claras na Lei 8666 e com isso abriam margem a situações nada favoráveis ao próprio país, porque facilitavam desvios de verba do erário. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Hoje nós vimos só esses 2 artigos e eu vou sempre aqui tratar com vocês aqui nessa complementação do nosso curso de licitação sobre os artigos que interessam a nós, arquitetos e engenheiros, ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Bye, bye.